Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Ego sum pastor bonus pastor anima sua andate provibus suis. Eu sou o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. Amados irmãos, hoje celebramos o segundo domingo depois da Páscoa, também chamado Domingo do Bom Pastor, porque nessa Santa Missa escutamos esse Evangelho do Bom Pastor. Era uma profissão muito comum no tempo de Nosso Senhor, a profissão dos pastores. E era comum, amados irmãos, que no final da tarde se reuniam vários rebanhos em um só lugar. Se fazia uma cerca ou um pequeno muro e ali se colocavam todos os rebanhos e uma só pessoa cuidava. Era um vigia, um guarda. Os pastores iam descansar e ficava um vigia, um guarda, que não era pastor, que não era dono das ovelhas, e por isso Nosso Senhor vai dizer, falar do mercenário, e esse vigia, esse guarda é um mercenário, porque vendo o perigo ele foge. Ao se aproximar um lobo, ao se aproximar um ladrão, ele foge. Se dá tempo de gritar para que os outros venham ajudar, ele grita, senão ele foge. E amados irmãos, seria insensato alguém dar a vida por um animal, por uma ovelha, por um boi, por uma criação, porque, amados irmãos, os animais são bens. Alguém pode ter uma criação na sua fazenda, é um bem seu, mas é um bem muito inferior comparado à sua vida. Quem daria a vida por uma ovelha, por um boi? Seria insensato. Nosso Senhor, amados irmãos, Ele é o bom pastor. Ele, sendo o sumo Deus, todo-poderoso, Ele deu a sua vida por criaturas vis como nós, pecadores, inimigos dEle. Quando Nosso Senhor morreu na cruz, estávamos na condição ainda de pecadores. Nosso Senhor morreu pelos nossos pecados, pelos pecados que nós cometemos na nossa vida passada, pelos pecados que nós ainda iremos cometer. Amados irmãos, claro, imaginem o filho ameaçado, ele dá a vida pelo seu filho, porque para um pai de família, um filho é um bem mais precioso do que a sua vida. Vale mais a vida do filho do que a sua própria vida. Ou a esposa, ou a mãe, porque é um bem superior, mais elevado. Então seria insensato nós pensarmos em um pastor, em um vigia, que preferia morrer para defender a sua ovelha, o seu rebanho. Nosso Senhor, amados irmãos, é um pastor diferente. Nosso Senhor é um vigia, um guarda diferente. Nosso Senhor nos ama, nos conhece pelo nosso nome e Nosso Senhor dá a sua vida por cada uma das suas ovelhas como se fosse uma única ovelha. Se houvesse só uma alma, Nosso Senhor morreria por ela na cruz. E, amados irmãos, da mesma forma que existem os maus pastores, existem também as boas ovelhas e as más ovelhas. Quais são as boas ovelhas do rebanho de Nosso Senhor? Ele nos deu 3 sinais. Primeiro ele disse, as minhas ovelhas me reconhecem. Veja, amados irmãos, existe uma força misteriosa que faz voltar-se para a estrela polar a agulha da bússola. Da mesma forma que há uma força misteriosa de amor com que um bebezinho sabe reconhecer a sua mãe em uma multidão. É uma atração de amor. Por mais que ela não tenha ainda uma visão perfeita, mas ela como que é atraída até a sua mãe, que pode estar em uma multidão e como que reconhece. É bonito isso. Da boa ovelha de Cristo, existe uma atração para Deus. Ela é atraída pelas coisas de Deus. E ela sabe reconhecer a voz, ela sabe reconhecer o bom pastor, escondido muitas vezes na hierarquia da igreja, no Papa, nos bispos, nos padres. A boa ovelha, ela ama os seus pastores. A boa ovelha, ela sofre quando o seu pastor sofre. Ela se alegra quando o seu pastor se alegra.
A boa ovelha, ela ama e reza pelo seu pastor. A má ovelha só critica, só tem crítica, só tem reclamação e murmuração. A boa ovelha de Cristo, ela reza e ela ama os seus pastores e reconhece a Deus, a nosso Senhor, escondido na pessoa dos ministros sagrados. Depois, amados irmãos, a boa ovelha de Cristo, ela reconhece o pastor no seu próximo. Nosso Senhor disse que se nós dessemos um copo de água a alguém que está com sede, é a Ele que nós fazemos. Nosso Senhor disse que se nós visitamos um preso, um doente, é a Ele que nós visitamos. A boa ovelha de Cristo, ela reconhece a nosso Senhor nos que sofrem, nos que necessitam da nossa ajuda, do nosso consolo. E principalmente a boa ovelha de Cristo, ela reconhece a nosso Senhor, o bom pastor, escondido na Santíssima Eucaristia. Os sacrários, amados irmãos, das nossas igrejas é como a gruta de Belém, onde nasceu o menino Deus. Lá o menino Jesus estava envolto em paninhos brancos. Na hóstia consagrada, nosso Senhor está escondido na brancura da hóstia. Os sinos que tocam para a missa, amados irmãos, são como as vozes dos anjos em Belém. As alturas venham a adorar o menino Deus. E, amados irmãos, a lâmpada das nossas igrejas, toda a igreja católica onde tem o Santíssimo Sacramento, existe uma luz de presença, indicando a presença de nosso Senhor. Assim como aquela estrela guiava os magos até aquela gruta em Belém, nas nossas igrejas essa lâmpada nos faz lembrar que dentro dessa igreja, naquele sacrário, há alguém. Naquele sacrário, amados irmãos, está o bom pastor e nós devemos adorá-lo, nós devemos amá-lo com todo o nosso coração. Em segundo lugar, nosso Senhor disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz. E como eu falava, amados irmãos, naquele cercado estavam vários rebanhos. Quando era de manhã, cedo, o pastor chegava e pela sua voz, ou cantarolava uma música, ou falava alguma coisa, as suas ovelhas reconheciam e seguiam com ele. E saíam para pastar, um por um. As ovelhas nem se mexiam quando era outro pastor a chamar o seu rebanho. Elas reconheciam a voz do seu pastor. Amados irmãos, nós vivemos em um tempo tão difícil, de tanta confusão, onde nós escutamos tantas vozes, tantas falsas doutrinas, tantas novidades, tantos falsos pastores que gritam, iludindo tantas ovelhas. E como é triste, amados irmãos. Hoje eu estava almoçando e chegou uma senhora e falou assim: bom dia, padre. Bom dia. Ela falou: olha, eu era católica, hoje eu sou evangélica, sou protestante. Eu era da cruzada eucarística. Eu falei: minha senhora, a senhora nunca foi católica. Um católico de verdade jamais deixa a sua religião. Como, amados irmãos, um católico que conhece a sua doutrina, que conhece a sua fé, vai abandonar a sua religião? São João, na sua carta, vai dizer: nunca foi dos nossos. Aqueles que abandonaram a fé, a verdadeira fé, nunca foram dos nossos. E ela falou: mas padre, o nosso Deus é o mesmo. Eu falei: eu não sei qual é o Deus que a senhora adora. O Deus que eu adoro, Ele fundou uma igreja. O Deus que eu adoro se fez alimento na Santíssima Eucaristia. O Deus que eu adoro no altar da cruz, quando estava morrendo, me deu a sua mãe como minha mãe. É esse o Deus que a senhora adora? Ela ficou meio sem graça, né? As pessoas falam muito isso, e tem católico que fala muito isso. O Deus é o mesmo, não sei. Eu não sei qual é o Deus que você adora. Eu não sei qual é o Deus que você segue. Há muitas falsas religiões, amados irmãos, que nem sequer creem que Jesus é Deus. Outro dia veio um senhor aqui conversar, e no meio da conversa, perguntando muita coisa da Sagrada Escritura, eu percebi que a pessoa não era cristã, não era um cristão. Eu falei: meu Senhor, me diga só uma coisa, você crê e adora a Jesus Cristo, nosso Senhor?
Você crê que Jesus é Deus? Ele falou, não, ele é filho de Deus. O senhor adora nosso Senhor Jesus Cristo como Deus? Ele falou, olha, Jesus não é Deus para mim. Eu falei, a nossa conversa termina aqui. Porque o senhor não está com uma questão de querer conhecer a verdade. Você está com curiosidade sobre religião. Eu não posso perder meu tempo com isso. Ali terminamos a conversa. Então nós não podemos dizer isso, amados irmãos. O Deus é o mesmo, não. Eu não sei qual é o seu Deus. Eu sei qual é o meu Deus, eu sei qual é a minha doutrina, estou convicto disso. Assim deve ser o católico. Deve ter firmeza, porque senão vai seguindo as modas. Senão vai seguindo os erros, que são muitos. Às vezes até dentro da igreja se ensinam doutrinas erradas. E amados irmãos, a igreja ela é guardiã da verdade. É coluna e sustentáculo da verdade, como diz a palavra de Deus. A igreja transmite a verdade, a doutrina de nosso Senhor, que foi transmitida pelos apóstolos, é transmitida até hoje, há 2000 anos. São Paulo nos dá uma regra muito boa para discernir, para agir diante das falsas doutrinas. São Paulo vai dizer, olhe irmãos, se alguém ensinar um evangelho, uma doutrina diferente da que eu estou ensinando, pode ser um anjo do céu, mas não devem escutar. Anátema seja esse anjo. A doutrina, amados irmãos, de nosso Senhor, ela é transmitida e deve ser transmitida fielmente. Ela é imutável, ela não muda. Então, se o católico não conhece bem a sua religião, se ele não lê o catecismo, se ele não lê a Sagrada Escritura, se ele não reza, se ele não lê um bom livro católico, se não busca se instruir no catecismo, nos recolhimentos, ouvindo boas formações, boas pregações, ele vai perder a sua fé. Como essa senhora que disse que era até de associação, foi até de associação um dia. Então, amados irmãos, nós devemos conhecer a voz de nosso Senhor. Se nós não conhecemos a voz de nosso Senhor, ensinada, ecoada na igreja, pelo ensinamento perene da igreja, nós iremos ser presas fáceis de todo falso profeta e de todo falso pastor. Amados irmãos, nosso Senhor também vai dizer, as minhas ovelhas escutam a minha voz. E a boa ovelha de Cristo, ela sabe distinguir a voz de nosso Senhor em meio a 1000 vozes. O que é que diz a voz de nosso Senhor? Bem-aventurados os pobres. Quer dizer, bem-aventurados aqueles que não vivem para as riquezas desta terra, mas buscam a glória de Deus. Bem-aventurados aqueles que sabem sofrer, suportar as tribulações, as dificuldades desta vida. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados aqueles que aceitam a vontade de Deus, são resignados diante dos mistérios da providência de Deus, que muitas vezes nos permite sofrimentos, dificuldades, angústias, enfermidades. Em terceiro lugar, disse nosso Senhor, as minhas ovelhas me seguem. São Vicente de Paulo, ele continuamente se perguntava, o que faria nosso Senhor se ele estivesse no meu lugar, nessa situação? E se a boa ovelha de Cristo, ela é boa formada, ela tem boa formação, ela é bem formada, a voz da sua consciência, amados irmãos, vai ser um caminho seguro. Ela deve seguir seguramente a sua consciência, tudo aquilo que aprendeu. O que faria nosso Senhor no meu lugar, no meu trabalho, na minha família, nessa situação? Como nosso Senhor conversaria nas redes sociais no meu lugar? Como nosso Senhor faria essa função, esse ofício? Perguntar continuamente, fazer continuamente essa pergunta e seguir a voz da nossa consciência. Assim agiria nosso Senhor. E assim, amados irmãos, nós teremos a convicção de estar fazendo a sua vontade. Peçamos a Deus a graça de sermos boas ovelhas do seu rebanho, para que um dia nós escutemos, vinde à direita com as ovelhas, e não vinde à esquerda com os cabritos. Porque, amados irmãos, se nós nos esforçarmos para levar uma vida piedosa,
de obediência a Deus, de oração, buscando com frequência os sacramentos. Nós vamos caminhando, seguindo o bom pastor, a passos largos para a vida feliz. Ovelha, se eu sou relaxado, mau cristão, eu vou caminhando com passos firmes e largos para a perdição, para viver eternamente afastado de Deus. Porque muitos já escolheram viver sem Deus, longe da graça de Deus, da amizade com Deus. O que irão fazer no céu as pessoas que já optaram a viver distante de nosso Senhor? Peçamos a graça de sermos do seu rebanho, boas e santas ovelhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Vamos ficar de pé para professar a nossa fé católica.